Olá, meu nome é Andréa Lourenço, eu sou mantenedora do Colégio Carbonel e eu estou aqui com duas coordenadoras do colégio para conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de alfabetização. Queria que vocês se apresentassem, meninas. Oi, eu sou a Priscila Kelmen, eu sou coordenadora da educação infantil e sou apaixonada pelas infâncias. Eu sou a Lorraine, coordenadora dos anos iniciais. Então Eu não consigo falar assim. a nossa conversa é sobre alfabetização e aí a minha primeira pergunta é, aonde que de verdade começa esse processo de alfabetização? Em que momento isso começa a acontecer para uma criança? Muitos pais perguntam, né, se a educação infantil alfabetiza. A alfabetização é um processo que acontece desde que a criança nasce. Então, ela, quando nasce, é inserida no mundo letrado, então ela observa coisas que têm material escrito, e aí o primeiro contato dela com a escrita surge naquele momento. E aí, na educação infantil, nós apresentamos o alfabeto para as crianças e trabalhamos com coisas do interesse delas e do dia a dia delas. Então, o nome dos amigos. Então, geralmente, as letras começam a ser das pessoas, né? Então, o L é da minha amiga Lorraine. A letra A é da minha amiga Andréia. E muitas vezes eles nem deixam dividir essa letra com outros amiguinhos. Mas é um processo que acontece naturalmente. E quando eles percebem que a escrita é um registro e que isso pode ficar guardado, que isso tem todo um histórico, eles se interessam por escrever e por aprender a ler. Então, eles se interessando, nós vamos mostrando vários materiais com escritas, eles adoram histórias em quadrinhos, né? Então, esse processo, ele é iniciado, mas a alfabetização em si se concretiza lá com você nos anos iniciais, né, Lô? Isso, ele acaba concretizando no final do segundo ano, trazido agora pela BNCC, mas o processo, né, todo esse preparo, essa base que é dada na educação infantil, fortalece muito a criança para que nesse primeiro ano eles consigam decodificar esses símbolos que são as letras, que vem muito de encontro com a questão dos fonemas, né, que são os sons das letras. Eles usam muito como base o que eles falam para poder escrever, né? Exatamente. E voltando um pouquinho nessa questão quando inicia a alfabetização, hoje já é comprovado cientificamente que no útero já começa esse processo de alfabetização. Porque as mães escutam músicas, as mães assistem às TVs, acabam conversando com a própria barriga. E quando a criança nasce, esse processo de alfabetização ele também se dá com a amamentação. Então, o amamentar também já é hoje dito que é uma alfabetização. Então, a gente precisa valorizar muito a criança que foi amamentada, o tempo de amamentação dessa criança. E aí, preparando, né, na educação infantil, e quando vem para o primeiro ano, a gente sabe que todo esse início faz toda a diferença para esse aprendizado. E que ele acontece sutilmente e naturalmente, e às vezes você para e fala, nossa, meu filho está lendo, né? Meu aluno está lendo, é de uma hora para outra. É verdade. Acho que esse é um dos momentos mais emocionantes, assim, pelo menos foi para mim com as minhas filhas, o dia que elas olhavam para as coisas e passavam a ler. Aí para mim assim foi muito emocionante. Mas Lorraine, vocês falaram sobre BNCC, eu acho que é legal falar um pouco mais sobre o que é de verdade a BNCC. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso, eu acho que é bom esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento normativo que traz tudo o que precisa ser apresentado, todos os objetivos de desenvolvimento e de conhecimento que precisam ser apresentados para os alunos desde muito pequenos. Então, eles dividem por faixa etária e depois por anos e ciclos, E né? áreas, né? E pelas áreas. E pelas áreas de Conhecimento. A gente sabe também que dentro da BNCC, ela traz essa questão das habilidades e competências e ela traz o que é essencial ser trabalhado nesse aluno.
independentemente da fase em que ele está, é aquilo que é essencial. Bacana. E aí eu tenho uma E não é uma coisa carbonel, acho que é importante dizer, né? Não é o carbonel, é nacional, é Brasil. Aham. E aí eu tenho uma pergunta muito curiosa, né, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Eu fui alfabetizada com caminho suave, né? Eu acho que muitas pessoas foram alfabetizadas com caminho suave. Por que não é mais válido nos dias de hoje o caminho suave? Que mudou, né? De poucos anos, mais ou menos. Mudou bastante coisa, né? A gente pensa hoje, como a Alô estava falando, o processo de alfabetização como a leitura, a escrita e a oralidade. Então, a questão do amamentar, que fortalece todos os músculos da boca, né? A questão da oralidade, a criança conseguir pronunciar corretamente as palavras, vai favorecer que ela entenda o som do fonema, o som de cada letrinha, para ter como base a alfabetização, para ter como base outra coisa. Estou falando, você vai ter que cortar essa parte. Porque ela tem como base a própria fala para poder escrever. Então, nós não usamos mais as famílias silábicas que vinham como apresentação na Caminho Suave. Eram as famílias do B, do Babebibobu, do C, do D, né? E hoje não fazem sentido para a criança. Hoje não. Né? Hoje a gente entende que os sons facilitam para a criança todo esse desenvolvimento do processo. Eu também fui alfabetizada, né, pela Caminho Suave, acredito que a dona Priscila também. E naquele momento era importante aquilo e daquela forma nós aprendíamos. As nossas exigências eram outras. Hoje, a criança, enquanto filho e aluno, eles também pedem coisas diferentes. Até pela tecnologia que está aí. Então, se a gente não caminhar com isso, já é dito que a educação está muito lá atrás, imagina se a gente não evolui pensando nesse processo de decodificar os sons e essas letras para o aprendizado dessa criança. Se eu parto, por exemplo, do nome dela para apresentar o mundo das letras, né, o alfabeto. Então, a Manuela e a Letícia, elas não têm que esperar chegar nessa família silábica para entender esse som do ma, né? Do Manuela, na verdade, porque aí são várias famílias silábicas que formam uma mesma palavra, né? E aí, para a criança, a primeira letrinha, que é o M, né? Que no som é M, e o A, que forma um Ma, ela começa a identificar em outros lugares. Então, ela vai por associação. Então, por isso que a gente fala muito dos símbolos. É muito importante para a criança também nesse momento. Então, ela vai pela primeira letra e depois a segunda, que ela vai fazer a junção, né, no caso do Ma. Depois ela vai no Manuela. Então, quando você, logo no início, dita uma palavra para ela, então, macaco, ela vai utilizar principalmente as letrinhas do nome dela, porque é a base. E aí todo esse caminhar, aí o professor vai fazendo as intervenções, vai mediando tudo isso. E aí ela vai tendo um processo de alfabetização dentro de palavra, frase. Às vezes a gente pode ir da frase para a palavra, para a sílaba, né? E depende muito da necessidade do grupo ali da criança. É diferente, bem diferente então do Caminho Suave, que partia sempre da sílaba. Sim. Da sílaba e na ordem do alfabeto, do alfabeto, né? E de um decorar, né? E não aprender aquele som. E eu queria saber, Priscila, como que a gente pensa um processo de registro dessa escrita numa criança na educação infantil? E meu óculos está embaçando. Isso veio com as máscaras, né? Bom, na educação infantil nós usamos muito a letra bastão, que é a letra de forma maiúscula, porque é uma letra de fácil traçado, né? Visto que as crianças de 2 a 5 anos estão desenvolvendo toda a coordenação motora global, né? E tudo que eles sentem e aprendem é com o corpo todo. Então, esse movimento da pinça, de ficar segurar o lápis com a pontinha do dedo, né? E traçar a letra,
é bastante difícil para as crianças nessa faixa etária. Então, as letras bastão são muito mais fáceis de traçar e acompanham o pensamento deles, que é muito ágil, né? Mais para frente é que eles começam a utilizar a escrita de outras letras, da imprensa. É a imprensa primeiro, Imprensa. né? E depois a cursiva, A cursiva. né? A musculatura da mão precisa ser muito bem desenvolvida e fortalecida. Então, com brincadeiras mesmo de massinha, de encaixe. Então, o brincar é importante para o processo de Muito alfabetização. importante, o tempo todo, né? Ele é importante para o processo de alfabetização, para as descobertas que as crianças fazem. Estou muito nervosa com esse podcast, indo para a escola. O brincar é muito importante para todas as fases que as crianças passam na escola, né? Brincando, elas aprendem, elas se desenvolvem, elas investigam, descobrem, criam, que elas são muito criativas. E valorizar tudo isso é muito importante para que ela aprenda com plenitude. E dando sequência a todo esse desenvolvimento, no primeiro ano, a gente ainda dá sequência a essa letra, né, a letra bastão, aí vem a letra de imprensa e na sequência a letra cursiva. Em que série isso acontece, Primeiro Lorena? ano, e aqui no Carbonel, a gente analisando todos esses fatos, até da questão de fortalecer o motor, nesse caso fino da criança, a partir de agosto, segundo semestre do primeiro ano. Então, tem aquelas crianças que já no primeiro semestre começam com essa escrita, a gente estimula, mas a gente não intensifica. A gente vem intensificar em agosto, porque a gente entende que para todo esse desenvolvimento, até da dorzinha na mão, ela não passe por isso, porque não há necessidade. E o brincar acompanha isso no primeiro ano. Então, a gente tem a caixinha com a areia, onde a criança trabalha essa desenvoltura da mão, do rodar o punho, de ter leveza na mão. O manuseio com a massinha, o manuseio do pincel para pintar, então, na aula de arte, contribui muito. O tocar instrumentos na aula de música contribui bastante para esse desenvolvimento motor da criança e a questão do ritmo. O ir ao parque, né, o subir e descer escada, né, contribui muito com esse desenvolvimento motor e que dá esse ritmo até na escrita da criança. Então, é algo que vai associando. A educação física contribui muito para esse processo da escrita, né, de todo esse processo de alfabetização. Então, pensando na letra cursiva, nós iniciamos aqui em agosto, estimulando e aí intensificando. Há crianças que entram no segundo ano já com essa escrita mais fluente e outras não. E é tranquilo, porque a gente precisa respeitar o ritmo dessas crianças, né? É uma questão de maturidade fisiológica, né? Fisiológica. Mas eu acho que os pais devem estranhar um pouco quando o seu filho não está no mesmo ritmo dos amigos, né? Eu acho que deve dar um... Há, sim, uma preocupação, há uma comparação, a gente pede para que isso não aconteça, porque a gente sabe que é natural. Né, cada criança no seu tempo, e até porque depende de estímulos que essas crianças tiveram fora da escola e têm fora da escola. Né? Então, cada um é diferente, né? Muito. Né? E o Colégio Carbonel respeita muito isso. E às vezes as crianças passam pelo mesmo estímulo, só que elas são seres individuais e sentem diferente. Porque nós escutamos muitos pais dizendo, né? Eu tenho 2 filhos e eles são completamente diferentes. E é justamente por isso. Os estímulos são os mesmos, como na escola. Eu conto uma história e todo mundo está escutando aquela mesma história, mas cada criança tem uma sentiu percepção dela, de um jeito, exatamente. Então, acho que isso tudo ficou bastante comprometido com esse período em que eles ficaram fora da escola, né? Bastante. Completamente. Sem muito né? movimento, sem o estímulo do grupo, né? O coletivo, porque eles aprendem muito coletivamente, né? É uma troca. E agora? Uma troca muito boa, né? E agora? Como nós vamos repor essa perda?
Se é que é possível. É possível, né? Porque algumas etapas foram puladas, a gente não consegue voltar etapa, mas a gente consegue, dentro das propostas, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, abranger aquilo que faltou. A criança não vai viver no mesmo momento, mas ela vai vivenciar. Ela não vai deixar de vivenciar, de uma né? outra maneira. Num outro momento, né? Talvez um pouco mais madura, talvez não com um olhar mais tão do brincar, não tão mais informal, né? Mas ela vai viver. Elas resistem muito quando surgem dificuldades, né? Elas ficam inseguras. Então, a questão emocional precisa estar fortalecida. Os laços afetivos com os professores fazem toda a diferença para que eles abracem as propostas e, mesmo diante das dificuldades, superarem esses desafios, né? A superação, né? Isso a gente sabe o quanto é importante. A gente já trabalhava muito a questão do emocional aqui no colégio. Com a BNCC, a gente intensificou, que é uma solicitação, né, da BNCC. Então, neste momento que a gente tem priorizado, junto com esse pedagógico, é o emocional. Né, e não só da criança, muitas vezes até em atendimentos com as famílias, né, de orientação, de sugestão, para que a gente consiga fazer um bom caminhar aqui no colégio, né? E a Priscila falou um pouco sobre que eles aprendem muito no coletivo. Isso é só na educação infantil ou em que momento isso é? Como é que isso acontece? Na educação infantil, eles aprendem muito coletivamente porque eles enfrentam muitos conflitos, né? Quando eles porque aprendem quando a conviver. eles estão em casa, eles ou são as únicas crianças, ou tem um público mais restrito, né? E na escola, a diversidade é muito maior. Então, nesses conflitos, eles aprendem a negociar, eles aprendem a esperar a sua própria vez, do que ser sempre atendido na hora que ele quer. A tomar né? decisões. Tem que fazer escolhas, às vezes ele quer brincar com um amigo e o amigo tá brincando de uma coisa que ele não quer. Então, se ele quiser brincar com aquele amigo, né, vai ter que abrir mão dessa vontade de brincar. E a família normalmente cede, né? A fazer a Sim. vontade dele. Aí é que começam os conflitos, né? Bacana. E aí se frustrando, porque toda vez que a gente entra em conflito, a gente se frustra de alguma forma, né? E essa frustração fortalece a criança a enfrentar outras situações difíceis que surgirão. Isso acontece também nos anos iniciais, Sim, Lorene? isso acontece nos anos iniciais. Talvez um pouco mais... apareça um pouco mais aí a questão dos desafios, da própria frustração, dos conflitos, mas que também eles vivendo esses conflitos, que a gente fala que pra gente isso é muito tranquilo e natural e faz parte desse crescimento deles, vem a fortalecer essa convivência, né? E aí dele saber respeitar o outro também, o tempo do outro. O meu amigo não quer agora, mas ele pode querer depois. E aí não é porque ele quer depois que eu também não quero. Né? Então, o olhar para o outro nos anos iniciais acaba fazendo essa diferença. E aí a gente tem as crianças que trazem questões até de alguns desafios do próprio aprendizado e que eles acabam contribuindo bastante. Então, o olhar, o cuidado, o ajudar, então tudo isso a gente sabe que nesse processo de alfabetização vem aí a fortalecer emocionalmente essas crianças, né? Eles trocam muito, né? Eu tive um aluno que ele era da fase da alfabetização, da primeira série antigamente, né? Não denunciando minha idade, mas denunciando. Você alfabetizou com caminho suave já. Não era caminho suave, mas eram das famílias silábicas. Mas nós juntávamos pequenos grupos na sala das crianças que estavam já escrevendo palavras e lendo com outras para se ajudarem mesmo, né? E aí, no final do ano, que ele foi para a segunda série, o moço da portaria perguntou para ele, né? Mateus, você já tá lendo, que beleza, hein? Parabéns. Quem foi que te ensinou?
E rapidamente ele respondeu, meu amigo Guilherme. Porque o que o Guilherme ajudava, né, potencializava todas as questões que ele tinha e conseguia tirar o melhor dele. E aí o moço da portaria ainda brincou comigo, olha lá, você não valeu de nada, né? Mas eles aprendem demais com os pares mesmo. O professor funciona mais como um facilitador ali, né? Um mediador, exatamente. Né? É bem bacana. Ele traz as propostas e ele vai mediando essas propostas, né, para essas crianças. E cada criança no seu ritmo e no seu tempo. No seu tempo. Legal. O que a Lu falou da questão emocional, né? Que precisa ser fortalecida. O professor é fundamental nesse processo, porque quando a criança tem afetividade com o professor, quando o professor afeta a criança positivamente, o resto vai o vínculo foi fortalecido, foi criado, as crianças conseguem aprender. Porque a gente é memória, né? Nós somos feitos de memória. Referências, né? Memórias. O que é bom, o que é bacana ter por perto, que nesse caso o professor, faz toda a diferença para que a criança se sinta à vontade para aprender e para ter dúvidas e para buscar e para trazer coisas do seu interesse para ser discutido, né? E eles trazem muitas coisas, né? A gente sabe que esse conhecimento prévio para a criança vem a contribuir nesse grupo e com o professor, né? Que muitas vezes o professor ele tem o seu planejamento, mas de acordo com a necessidade do grupo, ele tem que parar e falar, não, vou por um outro caminho, e modifica. Tem que replanejar. Replanejar, sim. E pra gente isso é muito tranquilo, né? Uma flexibilidade necessária, né? E aí, para finalizar, eu queria que vocês dessem alguma dica para as famílias de como eles podem estimular esse processo que a Lorene falou sobre o conhecimento prévio, do que eles vão trazer de casa, para contribuir na alfabetização das crianças. Cada um na sua fase, né? Sim. A Priscila na educação infantil, a Lorene nos anos iniciais. Na educação infantil, nós trabalhamos muito com a escuta ativa. Eu acho que no colégio todo, a escuta é muito importante. Então, muitas vezes, os pais não escutam as crianças. Eles param para fazer a leitura de um livro, de uma história bacana, mas às vezes a criança não quer aquela história, ela quer outra. Então, escutar o que a criança traz na bagagem dela, muitas vezes um passeio que eles fizeram, o que a criança entendeu daquilo, como ela sentiu aquilo. Prit, ouvindo você falar isso, eu fico com a impressão que a gente tem sempre que satisfazer a vontade da criança, é isso? Não, escutar a criança não é permitir que ela faça tudo o que ela quer, né? Escutar é exatamente perceber o desejo da criança. E aí você vai fazer uma intervenção. Se não é uma coisa bacana que ela quer, é o momento de você explicar. Isso não é bacana por isso, por isso e por isso. Que tal fazermos assim? Ou que outro jeito você acha que pode ser feito, né? Acho que isso serve para todas as faixas etárias, né? É necessário. O tempo todo. Mas passear, fazer passeios culturais, assistir peças de teatro, amplia super o vocabulário das crianças, né? E menos celular. Menos tela. O tempo que puder ficar fora da tela é o tempo de qualidade. Até porque vocês falaram da questão motora. Eu acho que a tela ela não contribui muito para isso, né? Não. Nem para a questão motora fina, porque ela só usa o dedo indicador para um lado só, né? Ela não tem dimensão nem de lateralidade. Isso, e aí pensando até na questão da rotina, né, e do hábito, ela vai se habituar só a fazer esse movimento do ir para a direita, né? Vai para a direita ou para a esquerda. Uhum. Né? Ela não tem essa habilidade com as mãos. Outro dia eu assisti a um vídeo que a criança pegava uma revista e ela queria virar a página com o dedinho. Acho que é bem isso. E nos anos iniciais, uma dica, né, eu vou aproveitar aí a fala da dona Priscila e vou para o brincar. Eu acho que brincar com essas crianças em família faz toda a diferença. E o brincar, seja um jogo de tabuleiro, seja pular corda, seja andar de bicicleta, criar obstáculos nesse andar de bicicleta é fundamental. Pensando no passear, né? Então foi passear
pensando no processo de registro da escrita, fazer listas. Então, o que você viu hoje indo ao zoológico, por exemplo? Né? A criança fazer a lista. Ou vou ao mercado, né? Ajuda a mamãe aqui, quais as frutas? Então, pôr a criança mais em ação mediante o contexto que a família tá vivendo. Mas acho que a minha dica é brincar com essas crianças, né? Olhar nos olhos dessas crianças, estar de fato com essa criança e não estar e o celular do lado, ou a TV ligada. Essa é uma dica. Promover a convivência real. Real. Né? Não estarmos juntos, mas convivermos de verdade. Exatamente. Né? Legal, meninas. Eu preciso dizer que nós estávamos muito nervosas para gravar esse Nós não. primeiro episódio fica da nervosa terceira não. temporada do Indo para a Escola do Colégio Carbonel. Você não estava, Lorene? Eu não. Não? Muito tranquilo. Nossa, eu ainda estou. Mas tudo bem. Até o próximo.